Opa, estamos ao vivo? Boa noite a todos, estamos aqui, a segunda edição do Conversas de Quinta-feira, e estamos na presença da Flávia Salgado, Yana Moisés, Flávia Tostes e Jean Sambonha, que vão falar sobre pegada ecológica. Agora é com vocês, hein? A Yana Moisés é doutora em Geografia pela UF, mestre em Geografia pela PUC do Rio, graduada em Oceanografia pela UERJ e atualmente é professora da Escola de Engenharia, coordenadora técnica dos cursos de pós-graduação em EAD, de Agroecologia e Economia Criativa, de Sustentabilidade, Justiça Ambiental e Políticas Públicas e de Ciências Socioambientais. Ela é também coordenadora do Laboratório de Agroecologia, Sustentabilidade e Justiça Ambiental do Centro Universitário Celso Lisboa, atuando em diversos projetos que têm como premissa criar instrumentos que contribuam para o desenvolvimento territorial ou para desenvolvimentos territoriais mais justos, sustentáveis e saudáveis, através da agroecologia como ferramenta de sustentabilidade e justiça social. De justiça ambiental. Realmente era a pessoa certa para o problema que a gente tinha, né? A Flávia Tostes é engenheira ambiental e sanitária, formada pelo Centro Universitário Celso Lisboa, mestranda em população, território e condições de vida, pelo ENSE, IBGE, integrante do Laboratório de Agroecologia, Sustentabilidade e Justiça Ambiental do Centro Universitário Celso Lisboa. E o Jean Sambonha é engenheiro ambiental e sanitário, formado também pela Celso Lisboa, né? Mestrando em engenharia ambiental pela UERJ, com ênfase em controle da poluição urbana e industrial. É integrante do Laboratório de Agroecologia, Sustentabilidade e Justiça Ambiental, Celso Lisboa, e gerente de projetos ambientais na Prefeitura Municipal de Japeri. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que foi receber esse nosso pedido, né? Essa pesquisa que já tinha um piloto e que vinha com essas demandas, né, do momento, essas aflições do momento, mais relacionadas à Amazônia, enfim. Com a palavra, obrigada. Obrigada a você, Flávia. Primeiramente, eu queria agradecer, né, e até em nome da Flávia e do Jean, o convite para essa conversa, né, de hoje, até para a gente poder dar um retorno um pouquinho mais de perto, né, não tão perto ainda, mas acho que das poucas coisas boas que teve também esse momento, né, pós-pandêmico, a live, a gente pode se reapropriar desses espaços. Ele não substitui outros, mas a gente consegue estar mais próximo, às vezes, em contextos que dificilmente a gente conseguiria em outros momentos, né. Mas, então, vamos lá. Como você me falou, já falou, eu sou ex-sextante, né? Não sei se eu sou ex, eu me considero sempre um pouquinho da rede, eu nunca sei o que eu falo quando eu falo especificamente. Meu primeiro contato foi com a rede do Recreio, só que a rede do Recreio, ela fechou muito rapidamente depois que eu entrei, e aí depois eu fui para de Botafogo, que tinha uma organização um pouco diferente, talvez porque seja por uma questão semanal, entregas semanais. E se o meu primeiro contato não foi da agroecologia pela rede, com certeza foi pela rede que se ampliou bastante meu contato com a agroecologia. Naquele momento, eu fiz parte da comissão dos movimentos sociais, então foi quando eu entrei na campanha permanente contra os agrotóxicos, eu tinha muito contato com o Fórum Estadual, né, o FECIA, Fórum Estadual do Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, eu participei um pouco da Feira Estadual da Reforma Agrária. Também era um momento que a gente estava esse processo de organização da Feira da Freguesia, eu pude participar também um pouco mais de perto desse espaço, de vários núcleos de capacitação que a gente tinha dentro da campanha e linkado à rede, porque eu fazia parte da campanha enquanto uma membro da rede ecológica, né? Então, assim, até alguns momentos de como a gente teve, por exemplo, alguns eventos, como a inauguração, não sei se vocês participaram disso, mas quando a gente teve lá no Teatro Oi Futura, a questão da inauguração do Veneno Está na Mesa 2 do Silvio Tendler, que a rede também acabou participando, né?
eu estava até lá como rede, né? E aí, automaticamente, esse processo, eu já era diretamente ligado a tanto as minhas pesquisas, como até minha prática enquanto professora, né? Então, assim, os alunos, eu sempre mantive os alunos muito próximo disso, e aí, por um motivo pessoal, eu tive que me distanciar da rede ecológica, questão de criar filha, doutorado, e eu acabei ficando muito envolvida muito na agroecologia, mais na parte acadêmica, mais ligada às escolas. Inclusive, foi um momento que o laboratório de agroecologia foi ganhando força, muito com o protagonismo até dos alunos. A Flávia e Jean, durante uma época, eram alunos, não são mais meus alunos, mas durante uma época foram. Então, assim, é um laboratório que foi formado por um coletivo. E quando veio o convite da rede, que foi do Rodrigo, né, que é assistente de Niterói, porque o Rodrigo eu já conhecia, já havia trabalhado comigo mais próximo no laboratório de agroecologia, foi muito bom para a gente, foi uma troca realmente, porque primeiro para eu voltar a ter esse maior contato com movimentos sociais, com coletivos, porque eu estava ficando muito próxima mais da academia propriamente dita, e inclusive quando a gente trouxe para o grupo, porque não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão coletiva, todos tiveram bastante interesse de entrar, até porque a rede era muito conhecida, e vários, a própria Flávia, a Nicole, que não está presente hoje aqui, todos eles sempre quiseram se envolver na rede também, conhecer melhor a rede. Naquele momento, como a Flávia, a Nicole, eu vou até mostrar depois, eu acho que um slidezinho que tem a foto delas, as que não estão presentes hoje aqui, e a Larissa, elas eram bolsistas de iniciação científica, elas tomaram um pouco à frente dentro desse processo. E durante o ano de 2020, quando a gente começou o tratamento, né, de dados, outras pessoas entraram, deles o Jean, que está aqui presente, que entrou mais propriamente no tratamento e ajudou bastante em todas as etapas. A gente vai mostrar que houve alguns momentos até de testes para saber qual que seria, de fato, a melhor metodologia para que a gente chegasse na nossa escolha, né, obviamente, metodológica. E a Paula Maria Moura, que ela é professora de Geografia da UF, da Universidade Fluminense, e aí ela é uma mestra em geoprocessamento, e aí foi um momento que a gente entrou em contato com ela muito em relação a essa questão que a gente tinha muitos interesses de mapeamento, mas ela acabou participando também de outras etapas do tratamento, então, assim, todo esse processo de discussão metodológica, a Paula também fez parte. Eu acho que, assim, antes da gente talvez seguir, valeria só a pena, eu não sei, David, se você tem um slidezinho só para mostrar a equipe, né, que participou desse processo. Porque a Flávia está aqui, o Jean está em alma, mas para a gente, pelo menos, ver, né, a gente conseguir, pelo menos, tentar ficar um pouquinho mais próximo visual. Isso. Exato. Aí eu já citei todo mundo. O Jean, a Flávia e a Larissa são ex-alunos, hoje eles já são formados, tá? A Nicole, ela ainda é aluna, só que ela também já é formada em gestão ambiental, mas ela ainda é da Celso Lisboa. E a Paula, como eu falei para vocês, ela é hoje professora da UF e ela tem uma trajetória um pouco parecida com a minha, veio da oceanografia, depois seguiu na geografia. A Flávia Salgado, ela gosta muito de apresentar como geógrafa, mas eu tenho uma dificuldade muito de me identificar numa categoria acadêmica. Eu seria o que eu trabalharia a questão transdisciplinar mesmo. Eu sou da área socioambiental, e que aí eu acho que precisa desse diálogo, porque eu transito. Óbvio, meu mestrado e meu doutorado foram na geografia, só que minha atuação foi sempre dentro de uma escola de engenharia, apesar de eu ser um patinho feio, né, dentro da engenharia, mas eu consegui trazer vários engenheiros para mim, então, para mim, isso é importante. É fácil trazer aqueles que dialogam com você, né, difícil é trazer aqueles que, teoricamente, estão um pouco mais distantes. A Flávia e o João, por exemplo, são grandes exemplos disso que estão aqui presentes. É isso, Flávia. Aí, o Flávia Salgado, no caso. Você já quer que a gente comece? O que você acha mais interessante de começar a falar do pré-questionário?
Talvez você pudesse falar para a gente desse piloto que já havia e o quanto vocês tiveram que mexer nele, né? Assim, acrescentar dados que a gente não tinha pensado antes. Quer começar falando, Flávia? Tostes. Flávia Tostes, quer começar e eu vou complementando? Pode ser? Para não só ficar falando? A gente, na apresentação, a gente colocou mais ou menos a estrutura de como é que a gente foi montando o questionário. Se puder colocar, acho que fica interessante para a gente demonstrar. Boa noite, né? Boa noite. Eu acho que do questionário a gente não colocou, Flávia. Acho que já é direto dos dados quantitativos. Do dado, né? Então tá. Isso. Bom, primeiro a gente recebeu um questionário que, como a Flávia comentou, que havia sido feito pela rede. E aí, a partir desse pré-questionário, a gente começou a tentar entender o que a gente poderia incorporar que ampliasse um pouco as questões, né? E aí, a gente foi tentando se debruçar sobre isso, tentando compreender, dentro dos questionários tradicionais de pegada ecológica, quais setores que tinham ali dentro, o que era privilegiado ali dentro, quais questões eram, como é que elas eram formuladas. A gente foi tentando entender também como é que acontecia esse processo, por exemplo, nos questionários já existentes, né, que tem bastante site que faz atrelando a quantos mundos, por exemplo, você teria se todo mundo consumisse da mesma forma que você. E aí a gente foi entendendo que, até mesmo pelo perfil que a gente foi vendo da rede ecológica e tudo mais, a gente precisaria de um questionário um pouco mais amplo em relação às questões, que elas deveriam abordar um pouquinho mais de coisas. E a partir disso a gente pegou um arcabouço teórico para poder estudar, e a gente teve muito apoio de um texto que foi levantado pela WWF, que era como é que é, pelo Borba, de como é que é o cálculo da pegada ecológica, o que está dentro dele, os impactos socioambientais. E aí disso a gente montou um questionário um pouquinho grande, com 62 questões. E essas 62 questões, elas eram desde relacionado aos dados mais quantitativos que tem de emissão nos questionários tradicionais, quanto também ela tinha questões relacionadas mais a impactos socioambientais, que analisava toda a cadeia de processo, né? Às vezes, a gente tentou, em cada setor que a gente colocou, né, que o questionário ele vai ter, acho que eu até anotei aqui, ó, setor de transporte, setor de energia, de água, papel, alimentação, vestuário, beleza, fumo e resíduo. Algum desses setores, eles não têm no questionário tradicional, e a gente tentou fazer um esforço para tentar incluir essas questões e entender toda a cadeia, todo o ciclo que ela tem, né? E não só, às vezes, um ponto que é relacionado ao atrelado da emissão. Então, esse foi um esforço bem grande que a gente teve para poder formular essas questões, foi uma troca muito grande. A gente tentava formular as questões, tentava ver também relacionadas às alternativas, né, que elas eram de A até a letra D, como é que poderia ser, como é que a gente iria colocar para ficar, às vezes, para não ficar distante, né, a gente ter a intenção de passar uma ideia com a questão e acabar saindo de outra forma. Então, a gente começou a lutar um pouquinho com isso, mas a questão do questionário foi essa, assim, a gente recebeu um pré-questionário e a partir desse pré-questionário a gente foi desenvolvendo com algumas outras, com um olhar um pouquinho, talvez mais amplo e apoiado em alguns estudos que já tinham, que até tentava ressignificar a pegada, né, de não ser pegada ecológica, mas uma pegada ambiental, e aí nesse processo da gente também entender como é que o ambiental iria entrar no questionário. Acho que é um pouquinho disso, gente. Só tentar complementar um pouquinho a Flávia, assim, como a Flávia ela trouxe assim, quando a gente começou mesmo a fazer uma análise mais específica sobre a pegada ecológica, claro que a gente já tinha uma pré-definição, existem uns limites em relação ao cálculo da pegada, ela é muito focada ainda na questão ecológica, propriamente dita. Inicialmente, até quando a gente começou a olhar o questionário, um dos nossos objetivos era trabalhar com questões relacionadas à agroecologia, mas compreendendo muito o que a gente entende como agroecologia, né? Porque a agroecologia, na realidade, para a gente é uma forma de produção e consumo, porque existe uma discussão, quando a gente vai trabalhar a agroecologia, não somente como um modelo de agricultura, mas, às vezes, as próprias relações que a gente escolhe, a gente entende, né? Isso muito no laboratório.
eu não gosto da palavra modelo, mas o próprio modelo de produção e consumo privilegiado, seja por uma sociedade, seja por um grupo social, como a gente está falando aqui mais de um coletivo social, ele reflete diretamente quais são as nossas relações, tanto com a natureza, como com outros, como com outro homem, como com outros grupos. Então, a gente tinha uma preocupação em trabalhar essa pegada, então, de uma forma que trabalhasse todo o ciclo de produção e consumo. Então, assim, era uma visão mais holística mesmo, mais completa, que é como a gente entende o que estaria ligado à questão da agroecologia e que faz total sentido, inclusive, com a rede ecológica. Nesse momento, a gente até pensou em mudar o conceito e propor o conceito de pegada ambiental. Entretanto, como a pegada ecológica já é um conceito mundialmente conhecido e já, inclusive, faz parte de várias políticas públicas, a gente optou em disputar os seus significados epistemológicos políticos. Então, assim, de vez a gente criar um novo conceito, a gente ressignificar esse conceito e tentar mostrar, então, quais são os outros pontos que também devem ser avaliados dentro desse questionário. E aí, como a Flávia falou, a gente teve alguns concessionários, da Mônica Borba, da WWF, foi um dos que nos ajudou nesse sentido, só que mesmo assim, existiam alguns pontos em termos de perguntas existentes antes, que a gente acabou indo um a um, inclusive em termos de respostas, para ficar mais contextualizado, inclusive, com a realidade brasileira e especificamente com a realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a rede ecológica está localizada. Esse é um ponto que também foi muito discutido, de existir um modelo único de análise de pegada em termos de impactos, de mudanças, isso também acaba tendo muitas limitações. Mas eu acho que a gente pode ir desenvolvendo, talvez, na conversa, alguns pontos. Não, interessante essa diferença. Desculpa, alguém ia complementar, não? Essa diferença que vocês trazem, né, conceitual da ecologia, o ecológico e o ambiental. E aí, então, ressignificar o ecológico. E aí, deixa eu só ver se eu entendi, né? Assim, o ambiental, ele contempla a questão social também, não é isso? O ecológico fica meio restrito aos impactos diretos sobre a natureza? Exato, assim, epistemologicamente falando, né, o conceito de ambiental, até o pai, o Henrique Leff, né, que é um mexicano, mas, assim, você vai ter vários outros autores também, o conceito ambiental, quando a gente fala ambiental, a gente não está falando somente da questão da natureza, a questão ambiental, propriamente, da década de 90 é isso, né, a gente está falando quais são os impactos em todas as esferas da sociedade, então, assim, ecológicos, políticos, econômicos. O ecológico, ele ainda é, epistemologicamente falando, não todos os autores, claro que não, porque tem uns que buscam ressignificar, se aproximando muito do conceito ambiental. Mas quem é da área ambiental, às vezes, vai trazer o conceito ecológico, às vezes, mais ligado a essa questão da natureza física, propriamente. E a pegada ecológica, ela traz esse conceito ecológico, ela está muito ligada a essa questão ecológica, apesar que no discurso ela traz muito o conceito de sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, ele, obviamente, existe uma ampla é uma disputa, né? É um conceito político, né? Porque ele é uma ferramenta política, então você tem uma disputa em torno dos seus significados, para você ter uma disputa, inclusive, prática também. Só que, como ele relaciona isso, você tem vários significados. Dentro, obviamente, do nosso laboratório, e não é a gente, dialogando com vários autores, a gente compreende a questão da sustentabilidades, inclusive, não existe um único modelo de sustentabilidade, muito linkado a esse conceito ambiental, que seria uma visão mais ampla mesmo, mais holística. Então, assim, em termos de conceito, faria muito mais sentido para a gente trabalhar com o conceito de pegada ambiental, e não trabalhar com o conceito de pegada ecológica. Mas, em termos de ferramenta política, faz muito mais, a gente entendeu nesse momento, pelo menos, que fazia muito mais sentido a gente disputar esses significados para ampliar, inclusive, uma discussão em torno da pegada ecológica. E é o que normalmente é mais aceito pela sociedade, mundialmente falando, né? Não só nacionalmente. E isso já existe em outros grupos, não é exclusivo. Existe, foi dialogado com vários grupos que buscam, fazem esses limites, fazem essas críticas,
tanto pessoalmente falando, academicamente, como grupos mesmo de discussão. Então, assim, a gente dialogou muito mais com esses sujeitos, né, com esses grupos sociais, em torno de criar um instrumento que, de fato, ele consiga avaliar a nossa pegada de uma forma mais ampla e não fique muito restrita, porque que é muito mais interessante em termos de práticas sociais, em termos de práticas socioambientais. Por isso que o próprio conceito que você trouxe no início, a justiça ambiental, justiça ambiental, ele é um conceito, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um conceito que é justamente para acabar com aquela ideia, né, que todos nós somos afetados da mesma forma pelos problemas ambientais, que esses problemas ambientais, eles são desigualmente distribuídos, seja por uma questão de classe, seja por uma questão de étnico-racial, seja por uma questão de gênero. Pode ser até que no final todo mundo morra, mas vai ter uma fila, né? Então, assim, tem alguns que já estão morrendo hoje, existe uma fila que... Então, assim, essa é uma questão muito... E o discurso hegemônico não é esse, né? O discurso hegemônico é que todo mundo tem que se unir de mãos dadas para salvar o planeta. A questão, ela não é muito bem essa, então... E aí eu acho que quando a gente traz, inclusive, alguns instrumentos para avaliar a pegada, a gente começa a perceber que não envolve algumas coisas que quantificadas, que dá para ser quantificadas, mas a gente vai depois até discutir sobre isso, elas não necessariamente dá para ser quantificada em números. E foi um dos motivos que talvez a gente não conseguiu. Mas isso não quer dizer, inclusive, que não tem impactos, inclusive no CO2. Algumas coisas indiretamente estão todas envolvidas em emissão, inclusive, mudanças climáticas, isso tudo está envolvido, mas às vezes não tão diretamente. Então, isso dificulta, às vezes, muito a gente fazer uma leitura, como propriamente, assim, uma leitura exata, né? Ou exata, mas não no conceito que a gente normalmente, né, positivista, né, cartesiano, a gente entende, né, como exato. Mas, assim, tentei explicar rapidamente, Flávia. Não, e isso, então, remete àquela outra questão que a gente queria te fazer, que é, vocês, então, migraram, né, de uma ideia muito quantitativa, que talvez o projeto piloto tinha, né, para uma proposta qualitativa, né, da gente se dar conta do quanto numa gradação a gente está mais próximo de um consumo sustentável, de um mais impactante aí, socialmente, ambientalmente, agora eu vou pegar mais impactante, né? Então, talvez fosse legal você contar isso, né, para a gente, qual foram os critérios, então, que vocês estabeleceram para medir o nosso perfil de consumo. Entendeu? Ficou claro? Será a pergunta? Ficou. A Flávia vai me ajudar nesse momento agora. Mas, assim, voltando, como você trouxe, quando vocês nos procuraram, era um momento que a Amazônia estava em pauta. E aí era um momento que se queria muito discutir, então, também quais são os nossos impactos na Amazônia, né? E aí eu lembro que na pegada tinha isso muito. O objetivo muito era estar associado à Amazônia. Então, assim, inicialmente, a gente tentou pensar em traduzir os resultados da pegada a quanto de hectare desmatado equivalia cada pegada nossa. Então, a gente tinha que fazer, obviamente, para a gente conseguir isso, a gente tinha que, cada questão, a gente tinha que transformar isso em CO2 para, a partir disso, a gente conseguir chegar no hectare desmatado. E aí eu acho que Flávia e David, se você puder abrir acho que um slide, acho que aí a Flávia talvez ela possa explicar um passo a passo desse esforço quantitativo que a gente tentou primeiramente, né? Que era para traduzir, né, em números essa tentativa inicial, e realmente foi um esforço. A gente fez a gente foi e voltou várias vezes. Tá, agora veio. Pronto. Só para retomar um pouquinho, a partir do que a Ana falou, né, quando ela trouxe a questão da gente tentar trazer e pensou nesse conceito ambiental e ter explicado e tudo mais, quando a gente pegou o questionário para poder entender também como é que funcionava o cálculo dentro do questionário de pegada ecológica, a gente viu que o cálculo, né, de pegada ecológica é feito a partir do cálculo de biocapacidade. Então, o que isso quer dizer, né? Ele vai calcular a área produtiva.
Ele vai calcular, pegar hectares de áreas produtivas para fazer o cálculo. E dentro do questionário, e assim, ele é numérico por conta disso, dentro do questionário, cada alternativa ela vai estar atrelada ao valor do produto final, vamos dizer assim, que seria a emissão. Então, assim, ele vai pegar só aquele ponto. E isso era o que incomodava muito em grupo, né? A gente pensando em grupo quando estava desenvolvendo o questionário. Porque ele pegava determinado ponto, ele não pegou a cadeia do processo, que a gente discutia muito sobre isso para entender as questões socioambientais e os impactos socioambientais, a gente sempre trazia a cadeia desse processo. E o questionário de pegada, ele vai muito num ponto direcionado, que é o ponto, vamos dizer assim, o resultado, né? E aí ele parte de entender a área produtiva que a gente tem, né? No caso, a gente traduziu isso para o hectare da Amazônia, quando a gente foi fazer a tabulação dos dados e tudo mais, a gente traduziu isso para o hectare da Amazônia, e aí as questões estavam atreladas, cada questão tinha um peso em CO2, que aí era um peso mesmo calculado, e aí foi o Jean, ele fez um trabalho assim muito bom em relação a levantar todos os dados de emissão de CO2 dentro da cadeia de transporte. A gente fez um esforço muito grande dentro da cadeia de vestuário para tentar achar valores de emissão, porque são dados assim muito complicados e que não abrange tudo que no questionário tinha e nem abrange parte, às vezes só falava da questão do consumo de água da cadeia de vestuário, e o vestuário, o impacto não é só esse, né? As emissões não são relacionadas só ao consumo de água numa produção. Então, a gente foi tentando fazer esse esforço, primeiro de reunir todos os dados que a gente tinha com cálculo de emissão de CO2, para, a partir disso, a gente pegar e transformar essa emissão em hectare desmatado. E aí, 62 questões que foram realizadas, né, que vocês responderam, a gente pegou a quantidade que tinha, né, nesse primeiro momento, para tentar fazer esse cálculo. A gente pegou a quantidade que tinha valores já, enfim, até por alguns dados o relatório de emissões de GEE, enfim, alguns dados assim, que para a cadeia de transporte foi muito mais fácil, porque a gente tem mais inventário sobre isso. Então, foi a partir disso que a gente começou a fazer. E a gente tentou fazer uma média por questão, poder atrelar para as questões que são mais qualitativas. E quando a gente fez isso, né, essa transição e tudo mais, a gente começou a ver que antes de transformar para o hectare desmatado, já estava dando uma discrepância. Quando a gente coloca em hectare desmatado, aí realmente o cálculo não fechou, a conta não fechou, vamos dizer assim. Porque quando a gente pensou em hectare desmatado, a primeira coisa, como a pegada ela trabalha com área produtiva, a gente estava trabalhando só com hectare. E aí a gente teria que primeiro incluir, por exemplo, rios, e a gente teria que incluir várias outras questões que dentro do cálculo de pegada normalmente já estão embutidos. E que no nosso seria só hectare desmatado. Então isso já iria aumentar, né, a quantidade, o resultado final. E também a gente não estava pensando nos processos de regeneração que já acontecem normalmente na natureza. A gente estava atrelado exclusivamente, por exemplo, vamos dizer como se fosse um resultado de alguém. A pessoa foi ali, desmatou aquilo tudo e acabou. Não iria ter mais nenhuma solução para aquilo, enfim. Então, os dados estavam ficando muito discrepantes. E foi a partir desses problemas que a gente foi tendo e a gente percebendo que as limitações que tinha dentro do questionário tradicional de pegada e dentro do questionário que a gente tinha proposto, que a gente viu que realmente se a gente trabalhasse com essa ideia de hectare desmatado, que a gente não conseguiria traduzir o perfil, né, das pessoas que participam da rede, que integram a rede, a gente estaria ou superestimando, e no caso a gente estaria superestimando, a gente não estaria subestimando, mas que teria esse problema, assim. É um número muito abstrato, né? Porque a gente também nem consome produtos que estão na cadeia, que só estão na cadeia da Amazônia, né? Assim, que incluem a Amazônia como produtora, né? Então, acho que realmente era muita abstração. Acho que foi sábio da parte de vocês migrar para um critério qualitativo, né? Que faz mais a gente pensar sobre os hábitos de consumo do que traz um número que não corresponde muito, né, à realidade. Exatamente isso. Até porque, como você colocou, seria tudo relacionado à Amazônia ainda, né?
e não necessariamente o nosso impacto todo com foco. Então, assim, ia dar por... Nem lembro exatamente, mas eu acho que a rede desmata metade da Amazônia. Era um número altamente alto, porque, como a própria Flávia falou, eram poucas as questões que a gente conseguia, de fato, mensurar matematicamente. Então, a gente optou em fazer a soma delas e meio que fazer todas como se todas tivessem um peso igual, porque a gente entende que todas têm um peso igual, mas para jogar para essa questão de CO2. Mas aí a média não deu certo, a mediana também importava, a gente tirava mais. A gente tentou todas as formas, até que a gente... Um processo de amadurecimento, porque eu acho que na academia é muito claro para a gente essa crítica, pelo menos quem é da academia, óbvio, né? É muito clara essa crítica que a gente tem, essa visão, né, positivista, das exatas, numérica, mas a gente começa a perceber na prática, às vezes, como elas são limitadas mesmo, e às vezes esses números, eles pouco dizem em termos de mudanças. Então, foi quando a gente migrou uma questão qualitativa, inclusive que o nosso principal objetivo estava em apontar quais são os problemas, né? E apontar, então, possíveis caminhos para a gente tentar mudar as nossas práticas. Então, nesse caso, até porque o questionário ele foi montado a partir de uma visão qualitativa. Então, não fazia muito sentido a gente ficar batendo tanto. Só que isso foi um processo de amadurecimento também perante ao grupo, de conseguir entender que não valia a pena nem para chamar atenção, porque ia ter erros, às vezes, metodológicos, estava muito subestimado. Alguns erros, dependendo dos objetivos, eles valem a pena. Nesse caso, não valia nenhum. Eles seriam muito extrapolados, os números seriam... E por uma questão que não necessariamente atenderia ao nosso objetivo, porque ele continuaria, como você mesmo disse, Flávia, dado números muito abstratos, assim. Então, assim, seria interessante que a gente trabalhasse, de fato, uma análise mais criteriosa, né, mais objetiva, né, e que não necessariamente precisa ser das exatas, não precisa necessariamente a gente quebrar um pouco isso, né, não sei nem se a palavra exatas é correta a gente usar, mas da matemática, né, porque hoje a gente associa, né, matemática, química e física como exato, mas não sei se nem isso está correto, né, no nosso formato, o nosso pensamento, né? Não deveria ser assim, mas porque é uma herança, né? Obviamente, que a gente tem, positivista. Daí a gente migrou. E a gente migra para a categoria conceitual. Eu acho que se você quiser, a gente pode já complementar e tentar explicar. Qual foi a solução que vocês acharam, né? Isso, como que a gente achou que a gente deveria ir. E aí a gente foi conceitual. Então, assim, a gente trabalhou com categorias conceituais, que aí quando a gente trabalha com categorias conceituais, a gente trabalha com extremos, né? Então, assim, são 2 polos extremos, e aí 2 polos extremos que a gente tem em termos de análise, e que a gente acha que é a melhor forma que a gente tem de expressar essa pegada ecológica pelos seus significados, tanto epistemológicos como políticos, propriamente dito, seria o agronegócio e a agroecologia. Então, assim, quanto mais próximo a pessoa estivesse de A, mais próxima ela está das práticas e dos significados, de uma forma geral, tanto conceituais como principalmente políticos, como prática mesmo, do conceito de agronegócio, e quanto mais próximo a pessoa e o grupo, né, porque a análise ela não foi somente individual, que eu acho que vale muito, quando a gente trabalha com pegada ecológica, a análise individual, quando a gente trabalha com consumo, conceito individual, ele tem seus problemas. Então, assim, quando a gente trabalha com grupo, a gente amplia essa questão. Seria das práticas que a gente tem da agroecologia. E aí a gente tentou criar para vocês, que eu acho, David está até no próximo, uma tentativa de sintetizar, né, quais são os significados epistemológicos políticos que estaria tanto de um lado como de outro. Então, da agroecologia, a gente trabalha muito com essa pluralidade, né? Então, assim, tanto a questão da sociobiodiversidade, então, os conceitos, eles estão sempre dentro da agroecologia, se aproxima muito mais do conceito ambiental, né, que a gente falou lá no anteriormente. Então, quando a gente trabalha com a biodiversidade, não é só biodiversidade, é sociobiodiversidade, a gente usa o conceito biodiversidade, mas de todas as formas é entender essa diversidade, tanto ecológica como social, dos conhecimentos, então, o diálogo de saberes, a segurança alimentar e energética. Aqui, mais do que isso, apesar de a gente não ter usado, seria o conceito propriamente até de soberania alimentar, mas a gente vai primeiro vamos trabalhar em segurança, mas
O conceito de soberania alimentar se aproxima muito mais do conceito até de agroecologia, de uma consciência política e organizacional, de uma produção sustentável, saudável e justa. A gente usa em alguns momentos até o conceito de consumo sustentável, mas assim, só para te deixar um pouco claro, nunca é desassociado com saudável e justo, para não ser confundido com aquele consumo sustentável que joga a questão do indivíduo, né, daquelas práticas recorrentes que a gente tem de consumo sustentável, que estão ligadas à prática de reciclagem, mas totalmente abstratas, sem trabalhar com esse ciclo, essa compreensão mais completa, né, do modelo tanto de produção como de consumo. Então, assim, só para entender... Consumo sustentável, saudável e justo. Justo, isso. Se ficar só no sustentável, a gente pode ser mal interpretado. Então, ótimo. Assim... E a gente até usou aqui a palavra produção nesse momento, porque o consumo sustentável ele já é apropriado em algumas práticas que está mais ligado ao mercado verde, né? Ao consumidor verde, e que não necessariamente, pelo contrário, não é isso que a gente defende. Por isso que o foco da análise não foi só no campo individual, foi no campo de coletivo, porque a mudança mesmo, em termos de consumo, eu concordo muito com o Ladislau quando ele trabalha as famílias, mas ela trabalha muito com organizações coletivas. O indivíduo sozinho, óbvio que é uma linha que a gente segue muito, ela não consegue, de fato, mudar, né, muito desses processos. A gente só consegue coletivamente. Um exemplo é a rede. A Rede Ecológica é um grande exemplo disso, que é um movimento, né, de compras coletivas que aí sim você consegue ter maior, não ser ditado o que vocês querem por cima, o que é verde para vocês, o que é sustentável para vocês. Você consegue inverter e dizer o que você quer consumir, e não o mercado, o Estado, dizer para a gente o que a gente pode consumir daquele leque, o que a gente pode escolher. Então, assim, vira um consumo sustentável, entre aspas, porque a gente tem uma limitação de escolha também, né? Quando a gente inverte, a gente amplia isso. E uma hora estabilidade econômica. O agronegócio seria exatamente o inverso. Ele trabalha muito essa questão da monocultura, do epistemicídio. O epistemicídio é a morte de saberes, né? É um conceito do Boaventura de Souza Santos, né? Só para a gente fazer justo, né? Aqui nesse sentido. A insegurança alimentar, energética, alienação política, organizacional. Aí, obviamente, aqui a produção, ela é não só insustentável, como ela é tóxica, né? Eu acho importante a gente trazer esse conceito, porque é um conceito que eles querem tirar, né? Então, assim, a gente trazer o tóxico, não só fitossanitário, nenhum desses outros, ela é uma produção tóxica, né? Porque é baseada em agrotóxicos. E a instabilidade econômica, ficou muito claro, não sei se vocês conseguiram perceber, estão nesse momento pós-pandêmico, né? Ou na própria pandemia, como grupos, né? Circuitos curtos de comercialização, eles começaram a se organizar muito melhor. Então, assim, como começou a faltar produto de supermercado, bem no início, assim, totalmente desgovernado, né? Você não tinha isso em produções em circuitos curtos, pelo contrário, era muito mais fácil você conseguir comida, todo tipo de comida, a partir desses grupos mais ligados à agroecologia do que os mais ligados ao agronegócio, que é os grandes supermercados. Então, assim, esses são algumas das características, claro que existem outros, mas a gente tentou resumir de forma sintética, assim, sintetizada, né, no caso, em 2 grandes blocos. Quer complementar alguma coisa, Flávia? Flávia Tostes. Só comentar que o Vitor, tá o comentário do Vitor aí na tela, né? Quando você estava falando de agroecologia, ele complementou, né? Passa muito pela permacultura. Com certeza, né? O que você... Quer falar, Flávia? Tostes. Flávia Tostes. Quer falar? Sabe que você está com problema de microfone? Ela está mutada. Ela está mutada. Flávia mutada. Flávia está escutando, Flávia? Acho que ela está com problema aí. Eu acho que ela está. Ela tentou falar umas 2 vezes. Eu não estou conseguindo tirar o microfone, desmutar ela, não. Ela tem que desmutar.
Ai, gente, a minha tela ela ampliou, diminuiu, deu uma travada, assim. Fiquei... sim, passa pela permacultura, mas eu acho que ainda é além, né, da permacultura, assim. Os objetivos tanto da agroecologia quanto do que a gente vem conversando de ambiental. Ele é para ir ainda um pouco mais além do olhar que a permacultura tem, assim, sob o meu ponto de vista, né. Vai ter o caminho, mas ele ainda vai dialogar com outras questões, umas questões mais amplas. Mas aí eu acho que talvez eu não possa complementar, não sei. Tá aparecendo outras coisas aqui também. Eu não sei se no meu telão, na minha tela. Na realidade, assim, óbvio que passa, como todas as práticas associadas à agroecologia, né? Então, assim, eu acho que quando a Flávia ela vai trabalhar essa questão mais ampla, é para a gente entender todas as outras práticas, porque mas tudo depende também de como a gente entende a agroecologia de uma forma bem mais ampla, tudo entende, acho que foi o Vitor, né? Porque agora sumiu. Tudo também entende de como o Vitor entende pela permacultura. Então, assim, obviamente, pelo que ele deve ser uma pessoa próxima à permacultura, então ele vai trabalhar de uma forma muito ampla, mas eu acho que tem tudo a ver, realmente, com a permacultura. Então, assim, só que dentro das práticas não tem somente a permacultura, eu acho que é isso que a Flávia quis dizer, mas a permacultura é um grande exemplo de uma prática associada diretamente a isso que a gente está discutindo. E apareceu um outro comentário, mas eu não vi, porque sumiu. O consumidor de portanto, fertilizantes químicos, segundo maior importação. Eu concordo plenamente com a rede ecológica nesse ponto. Na realidade, desde 2008, né? Nós estamos com esse grande prêmio e a gente segura firme. A gente poderia segurar outros, né? E o Brasil, teoricamente, é um dos que menos precisa, né? Porque esse discurso ele pode até colar em alguns países, uma questão de falta de terra, de água, a gente não, nós somos os países mais ricos, né? Então, assim, são outras questões, questões econômicas, propriamente políticas, que fazem, a gente tem vários incentivos, né, infelizmente, que incentivam muito mais determinadas práticas, que é o uso do agrotóxico, e que dificulta muito as práticas que são mais relacionadas à agroecologia. Então, assim, a gente tem legislações, a gente tem incentivo fiscal, enquanto que os outros, a gente tem política que não sai, já está pronta lá, mas ela não sai, né? Ela fica parada. Então, eu acho que é óbvio que isso também é um problema que vem de cima para baixo, mas aí eu acho que a discussão da pegada é como também a gente de baixo para cima, né? A gente pode pressionar para que isso saia. Então, inverter um pouco essa lógica. Claro que sempre num pensamento coletivo, porque eu acho que no campo individual você tem uma limitação muito grande de ação. Agora, é claro que você tem várias formas de ação, né? Que é o que a gente vai discutir até um pouco mais à frente, eu acho que nos resultados. Pois é, vamos falar um pouco dos resultados, e aí só para uma pergunta para esclarecer para todos nós, né? Quando você fala A, agronegócio, D, agroecologia, são as alternativas das respostas do questionário, né? Alternativa A, B, C, D, né? As perguntas sempre tinham 4 respostas possíveis, e quem se aproximou mais da resposta A estava mais próximo dos circuitos do agronegócio, não é isso? E Exato. Quem se aproxima mais da última, da D, da agroecologia. Então, isso, os polos são A e D, né? Então, assim, o A é o agronegócio, o D é a agroecologia. Só que, claro que a avaliação, quando a gente vê o resultado, ele vai ser para o intervalo. Então, assim, o intervalo mais próximo é de C e D. Quem ficou, o grupo que ficou de C e D, ele está mais próximo da agroecologia. Quem ficou em A e B está mais próximo do agronegócio. E o B e C está naquela transição, né? Então, assim, ele tem algumas práticas mais ligadas à agroecologia, mas ele ainda mantém várias práticas ainda ligadas ao agrotóxico. Mas, assim, em termos de conceituais, o A é o agronegócio e o D é a agroecologia, que seria... As respostas, elas foram montadas já assim, até para facilitar
o tratamento de dados, né? Certo. De A a D, e aí, obviamente, quanto mais próximo de um, pior, entre aspas, na nossa compreensão, e quanto mais próximo do outro, mais agroecológico, ou seja, maior diversidade, seja de saberes, seja de várias outras questões, né? Aqui, só para seguir, como a gente optou nisso, que primeiro a gente fez, qual que era equivalente? Quer falar, Flávia? Para eu não ficar só eu falando, a Flávia Toches. Senão eu começo a falar e... Posso falar. Se eu travar, é porque eu tô tendo um sério problema com o computador, que toda hora ele tá travando. A tela tá abrindo e reduzindo sozinha. Lá no slide, a gente tinha um número atrelado na equivalência das questões. Ali tem A4, B3, C2 e D1. Esse foi a gente também viu alguns estudos que traziam... Porque se a gente queria trabalhar com conceitos e polos de conceitos, a gente precisaria, para um questionário, trazer de alguma forma que a gente pudesse mensurar esses conceitos ali dentro, né? Então, assim, como a gente entende que o A seria o mais impactante se fosse associado à emissão, ele teria uma emissão maior, a gente trabalhou essas equivalências para poder, enfim, chegar no intervalo. Então, primeiro a gente trabalhou as equivalências das questões, os pesos que essas questões teriam, e a partir disso a gente fez o trabalho com média para poder calcular os intervalos. Poder não mostrar que tem agronegócio, a gente conseguir fazer que tem uma linha de transição, você não precisa se ater a um período, a um momento, ou a resposta que você teve, mas que você tem um processo que você consegue caminhar para uma mudança, talvez, dependendo. Às vezes a pessoa ela recebeu a resposta que o questionário dela foi muito mais próximo de AB, mas que ela consegue caminhar para um BC e para o CD, e aí ela se aproximar de um outro conceito. Aí a gente tentou enumerar e equivaler essas questões para trazer a ideia dos conceitos que a gente queria ali dentro. Essa enumeração ela foi baseada também em referências, tá? Então, sim, assim, como se trabalha com conceitos, então como é a equivalência que a gente tem isso em termos numéricos, porque a avaliação ela não é numérica, mas a gente precisa ter um link com números para a gente gerar os conceitos. Mas aí aqui a avaliação ela não é numérica, então, assim... Não. Ela gerar só foi uma gradação, né? Exato. É para evitar um viés, né? Quando a gente tenta trazer isso, é porque se a gente fosse tentar jogar dentro de 4 alternativas 2 conceitos, a gente teria outros problemas que gerariam alguns vieses no questionário. Então, para evitar isso, a gente tenta trazer um peso, mas esse peso não vai ser numerado, né? Tanto que a resposta pessoas não foram valor. É o conceito, né? Esse peso é para transitar, para conseguir fazer que os conceitos transitem dentro do questionário. Como a gente analisou, na realidade. Para a gente precisou numerar, né? Mas, assim, a gente criou um peso, mas esse peso, ele é baseado numa análise conceitual. Ele não é baseado numa análise quantitativa, mas foi baseado em referências que trabalham com conceitos e como a gente transfere isso. Só que o resultado não apareceu para vocês isso, não sei, né, como é que foi dado. Mas o resultado era só entender se você está em A e B, B e C e C e D. Mas óbvio que a gente transformou isso em peso para a gente conseguir saber quais são os intervalos que teria em cada um, então tirar as médias, trabalhar exatamente para saber qual que seria o intervalo que cada um estaria posicionado, etc e tal. Fala, Então, eu fico ansiosa para mostrar também aquela contribuição da cartografia, né? Acho que talvez eu fiquei, antes de mostrar, enfim, agora mesmo, eu acho que é o momento, de onde estão esses núcleos, né? Onde está a rede? E aí, cada núcleo de consumidor aí espalhado por esse mapa do Rio de Janeiro, né? Da cidade, da Grande Rio, gerou, né, aquela classificação do núcleo, né? Então, isso foi a primeira contribuição aí da Paula, né? E de vocês, enfim, né? Que aí esse é o mapa da rede, que a gente ficou bem feliz com ele, para começar. E vocês depois fizeram jogaram
a gradação, né, que vocês estavam mostrando ali, mais próximo do agronegócio ou da agroecologia, sobre o mapa, né? Como é que foi esse processo também? Vamos lá. Na realidade, até esse mapa existia a gente queria mapear, é importante mapear. E por uma experiência própria minha, eu sei que não necessariamente quem consome de Vargem Grande, por exemplo, mora em Vargem Grande. Quem consome do Recreio mora no Recreio, quem consome em Botafogo mora no Botafogo. Só que mesmo assim, para mapear, a gente precisava colocar, entendendo que mesmo que não seja, às vezes, morador daquele local, ele vai envolver um consumo daquele local, nesse sentido. Então, por exemplo, a gente sabe, isso pode... Várias pessoas, às vezes, falam, mas eu não sou de Vargem Grande e eu estou localizado como de Vargem Grande ali, porque teoricamente não seria. Mas são os polos, né? Os núcleos, né? Vamos usar o conceito que vocês usam, os núcleos da rede ecológica. Então, primeira coisa, a gente quis... ficou mapeado, porque seria impossível a gente tentar entender onde cada um mora, e também, não que seria impossível, a gente até poderia fazer, era só ter uma questão, mas eu acho que o objetivo está muito mais ligado a o link com a própria rede ecológica. Então, é interessante a gente trabalhar esse consumo, como vários dos alimentos dessa pessoa vão estar linkados àquele núcleo, a gente optou primeiro bem geograficamente mesmo. Aí foi uma veia da geografia, em localizar aonde geograficamente eles estão. Então, assim, esse é o mapa, até porque muitas das vezes, não sei nem se foram vocês, a gente desconhece, inclusive, o próprio mapa da região metropolitana, né? Então, assim, se a gente não apresentasse isso, já apresentasse o mapa, talvez vocês nem sabem, mas aonde que eu estou localizado aqui? Então, assim, até para a gente entender até a própria distribuição da rede na região metropolitana, até a própria distribuição, a gente sabe qual que é a distribuição, então assim, a gente consegue perceber às vezes que a gente tem núcleos às vezes muito mais centralizados do que em outros, mas isso é como eu acompanhei a rede durante um tempo, é uma tentativa até da rede ampliar cada vez mais, né? E chegar em espaços que antigamente ela não chegava, mas depende de uma organização. Mas esse mapa a gente consegue visualizar, né, já quais são os locais que ele está e a distribuição dos núcleos. Eu acho, até para vocês, como a própria Flávia já falou, é uma importante ferramenta, né, de se compreender, né, em termos geográficos mesmo, né, territoriais. Então, assim, para vários motivos. E aí, para vários usos também, que talvez possa ter interesses e objetivos diferentes em determinados momentos. Eu acho que a própria Flávia usou, vocês usaram para outras coisas, né? A Flávia Salgado, no caso. Sim, a gente usou para campanha, né? O Campo e a Favela de Mãos Dadas, patrocinada pela Fiocruz e por outros patrocinadores, a gente usou bastante o mapa. E ela ainda desdobrou para a gente, né, em produtores da rede e em territórios beneficiados pela campanha. Foi bem legal essa troca com a Flávia, que você que trouxe, né, para a gente. Com a Paula. Com a Paula, desculpa. Isso, com a Paula. Tanta Flávia. Agora virou todo mundo Flávia, com a Paula. Aí, assim, só para já, então, seguindo, aí para falar um pouco do qual foi essa discussão em relação à representação, né? E aí depois a gente vai trabalhar com vocês os resultados. Vocês perceberam que a gente tentou trabalhar com uma questão de cores, que é um problema, porque talvez não tenha ficado tão como a gente queria, mas existia uma preocupação muito grande no grupo da gente, inclusive com as cores, estar em coerência com os significados epistemológicos políticos das categorias conceituais. Então, assim, normalmente, a gente sempre associa agroecológico é um padrão, assim, tipo, vamos lá, agroecologia verde, o que não é, ou vermelho e preto. E a gente não queria trabalhar com essas cores de jeito nenhum. Então, assim, uma questão de significados políticos mesmo, assim. O próprio conceito, assim, esse verde, ele veio muito na Revolução Verde, que é totalmente contrário ao que a gente defende hoje, veio justamente contra as revoluções vermelhas, assim, ele é contextualizado geopoliticamente falando, assim,
A Revolução Verde, ela vem muito com esse verde para obscurecer o vermelho das revoluções, muito da década de 60. Então, assim, essas cores destoavam totalmente, e as questões também, outras cores que também estão muito em relação à nossa ciência, né, moderna também. Então, a gente não queria trabalhar com isso, queria trabalhar com cores que estavam de acordo com seus significados, ou seja, trabalhar a agroecologia com uma pluralidade de cores, porque essa seria a representatividade de uma pluralidade de saberes e sabores, uma pluralidade de conhecimentos, de fazeres, enquanto a gente queria trabalhar o agronegócio como uma monocultura, então, com cores monocromáticas mesmo, que é justamente essa homogeneização de saberes, ou inclusive até a morte de saberes, o epistemicídio que a gente trouxe para vocês. Então, assim, de saberes, de fazeres, de sabores, é a homogeneização mesmo. Então, a ideia era tentar trabalhar com quanto mais próximo de A, que seria o intervalo de A e B, mais monocromático. Então, assim, com menos cores. A gente tentou trabalhar com essas cores mais ligadas aos tons de cinzas. E quanto mais próximo a C e D, que é a agroecologia, mais colorido. Então, a tentativa, que não sei se, no final das contas, isso foi um debate muito grande no grupo, porque a Larissa, que não está aqui, ela gosta de coisas bem claras, e às vezes isso criou, talvez, não tanta clareza, às vezes, na leitura, então, de como fica assim, e parece que foi um detalhe, mas foi um tempo bem, também que passou por um debate bem grande, para a gente bater o pé, não mesmo ainda tendo problemas, porque a gente tentou fazer de todas as formas que não ficasse, que isso fosse visível, então, assim, diminuía um pouco a quantidade. Praticamente, não sei se vocês percebem, que aqui é um mapa que tem um núcleo, né, que ele está mais próximo da agroecologia, que ele seria mais colorido, os outros é como se ele tivesse metade no negócio e metade na agroecologia, e aí a agroecologia é um pouco mais opaca, o outro a gente colocou mais brilhante, né, com mais cores. Então, assim, só que a gente está aberto, então é uma troca aqui com vocês, se alguém tiver uma sugestão que não fuja, né, muito que mantenha os significados epistemológicos políticos, mas que ache que em termos visuais ficaria mais interessante e talvez mais claro, não, porque não foram poucas pessoas que falaram, mas o mapa não ficou tão claro, então, assim, a gente entende que talvez esse seja, a gente tenha de trabalhar com a pluralidade e o monocromático, a gente acha que tem que trabalhar com isso, mas talvez algumas ideias, não sei, dentro da própria rede, né, que às vezes poderia deixar isso um pouco mais claro e mantendo, né, os significados até das cores epistemológicos, políticos, os conceitos que a gente quis tentar manter. Acho que foi uma tentativa. Diga. Não, eu acho que no começo eu era uma das mais críticas também, assim, que eu falei, nossa, mas não é imediato, né? Mas, ainda mais agora que depois que você falou tudo isso e ficou mais claro para mim, eu estou achando ótimo o mapa. Não, assim, mas... na tela, eu estou achando, pô, interessante, realmente, como é que ficou apagado o agronegócio, né, e destacou ali Nova Iguaçu, né, que foi o núcleo que mais se destacou na proximidade, né, com o agronegócio. Exato. Aí, então, vamos lá, porque eu queria entender como é que, então, é o retrato da rede, né? Para isso, então, vocês selecionaram 4 questões, né, que foram mais importantes. Antes de falar das 4 questões, aquele primeiro mapa que apareceu é o resultado geral, tá? Ele é o resultado geral da pegada, o primeiro. E aí, nesse mapa, vocês ficaram bem claro que o mapa, o núcleo que se destacou foi o de Nova Iguaçu, né? Então, foi o único que ficou mais próximo, né, das práticas, né, da agroecologia. Os outros, eles ficaram em BC, que é justamente esse momento de transição e que, na realidade, vai ser não necessariamente igual todos os pontos que estão mais próximos da agroecologia e do agronegócio são iguais entre os núcleos. Por isso que é muito interessante entender a sua própria pegada, né, tanto individualmente como em grupo,
para entender exatamente quais práticas que fazem com que, tanto individualmente como coletivamente, ele se aproxime mais da agroecologia como do agronegócio. Nas próprias 4 questões que a gente vai trabalhar agora, a gente percebe, às vezes, que teve diferenças nisso. Então, às vezes, determinados núcleos têm algumas práticas que eles já estão muito mais próximos, né? Faz muito mais parte do dia a dia deles, do cotidiano da agroecologia, e outras que estão muito distantes, e vice-versa. Então, assim, inclusive, isso é interessante para entender, para provocar vocês, enquanto coletivo mesmo, nessa troca, né? De saberes e de fazeres, e de apontar mudanças, de repensar mudanças, assim, porque isso varia muito entre os núcleos. Flávia, se você for querer falar alguma coisa, pode falar, também, que eu tô... Flávia Tostes. Quer comentar alguma coisa antes de eu começar as 4 questões? A Flávia, ela tá paralisada? Acho que tá, né? Quer falar, Flávia? Ou posso seguir? Pode seguir, eu estava avisando aqui que travou de novo. Desculpa. Não, que isso. Então, aí, o que aconteceu? A gente meio que definiu... existiram algumas questões que elas foram meio que determinantes, inclusive para algumas pessoas se posicionarem de um lado e de outro. Então, houve, às vezes, questões que elas fizeram com que muitos se aproximassem mais do conceito de agroecologia, e núcleos também, não só pessoas, ou que se distanciassem dessas práticas. Então, a gente selecionou essas 4 questões, que aí a gente pode ir falando cada uma delas, e a gente avaliou essas 4 questões, tanto da rede como geral, como depois uma análise comparativa entre os núcleos. Então, assim, ela foi uma análise de entender o geral e também entender os seus núcleos, justamente para trazer essa reflexão que a gente trouxe, para se perceber, às vezes, se existe algumas similaridades entre determinados sujeitos de um determinado espaço e de outros, e o porquê que, às vezes, leva essas diferenças. Então, assim, na primeira questão, qual local você mais compra frutas, legumes e verduras? A rede foi a questão, eu acho que a rede teve... que a maioria das pessoas responderam, de todas, assim, a letra D, ou seja, é onde vocês estão mais próximos da agroecologia. Isso em termos gerais, em todos os restantes da rede. Então, assim, quando a gente vai colocar, ficou mais de 80% de D e C que estão relacionados a esse C e D, que estaria mais próximo, então, ao conceito de agroecologia. E quando a gente vai falar nos núcleos, que é o próximo, a diferença dos núcleos, David, se puder passar o slide, que aí vocês conseguem ver de uma forma geral. E, Flávia, se você quiser ir falando, vai me cortando, tá? Aqui, ó. Aqui, para facilitar, para todo mundo entender o gráfico, a gente trouxe também a tabelinha do lado, né? Para não ficar ninguém entender. Então, assim, quando a gente vai perceber só 3 núcleos, quando a gente faz essa análise comparativa, né, no caso, só Vargem Grande, Duque de Caxias e São João do Meriti, que ficam nessa transição. Todos os outros, eles estão dentro do intervalo C e D, ou seja, muito mais próximo da agroecologia. E aí, o porquê disso? Óbvio que a gente precisava analisar, mas dentro da rede é um pouco fácil de entender. Ele abarca exatamente, né, as compras, né, coletivas da rede. Então, assim, vocês consomem os produtos, vários dos produtos que vocês consomem já está dentro das relacionadas da rede ecológica. Então, isso faz, obviamente, com que, tanto que a grande maioria colocou a letra D, faz com que vocês coloquem a letra D. Óbvio que se a gente não estivesse aplicando com a rede ecológica, a gente teria que analisar mais profundamente o porquê disso ou não. No caso da rede, a prática de vocês é associada diretamente. O que faz... Fala. É a nossa finalidade, né? A finalidade da rede é nos aproximar desse. É um dos grandes objetivos, né?
E assim, óbvio que não dá para a gente dizer Vargem Grande, Duque de Caxias e São João do Meriti não fazem isso por causa disso. Então a gente tentou entender, mas aqui são indicações, mas é claro que seria interessante uma análise mais profunda para a gente entender de fato. E alguns pontos. Primeiro, possivelmente, talvez esses locais eles não tenham tanto acesso a determinados produtos. Outro ponto, que se eu não me engano, a sazonalidade, a frequência mesmo de entregas da rede, eu acho que possa interferir isso. Eu não sei exatamente se todos esses núcleos eles são mensais, mas você tem alguns que são quinzenais, mas eu tenho certeza que nenhum deles são semanais. Então, assim, isso obviamente vai fazer com que esses sujeitos obriguem a eles, às vezes, a ir para outros, consumir em outros lugares. Quem é semanal, talvez já tenha uma assistência semanal, então, assim, não precisa ir para outros. Então, assim, foi um dos pontos. Claro que é muito mais interessante trazer algumas outras, se for querer se descobrir de fato, entender com outras metodologias de investigação também, outros motivos que possa compreender o porquê desses 3 núcleos não estarem ainda dentro do C&D. Flávia, quer completar alguma coisa? Eu queria falar, se puder voltar só no outro gráfico, que está no mapa, né? Se puder voltar no gráfico que estava antes. De todo mundo, né? Isso. É que também eu acho que o intuito mesmo da gente trazer tanto em grupo, né, em mapa, como a Ana colocou, e o gráfico individual, é que a gente vai provocando, né? As pessoas vão tendo reflexões sobre as atitudes delas. E eu acho interessante a gente ver aqui que até, por exemplo, depois quando a gente olha para os núcleos e para as respostas individuais, que até dentro desse contexto de, às vezes, o núcleo, por alguns motivos, não estarem com acesso a todo momento, né, às feiras agroecológicas, às compras coletivas, que ainda é interessante que, assim, feiras livres ou sacolão, que a gente ainda tem uma diferença em relação ao supermercado. Então, acho que também vale a gente, dentro dessas questões, a gente já entender também, quando a gente não tem uma opção, né, por exemplo, principalmente agora no momento de pandemia, às vezes ficou mais difícil a gente chegar na feira agroecológica, então na compra coletiva, a gente entender também as outras opções, as nossas outras escolhas, também como elas impactam, né, o caminho que ela tem. Às vezes, se eu posso escolher, às vezes, uma feira livre ou um supermercado, então, assim, dentro do nosso contexto, ainda mais o contexto atual, é importante a gente também se atentar a certas questões. Com certeza, eu acho que comigo o exemplo aconteceu exatamente isso. Depois que eu tive contato eu tomei consciência, né, de que eu posso optar pela feira. Quando não dá, por algum motivo eu não comprei na rede, é melhor eu ir para a feira, que é aqui do lado, que é o feirante, não é o supermercado, né? Claramente, eu mudei um pouquinho a minha frequência, pelo menos, no supermercado e feira, como alternativa, depois que a gente começou a ver esses resultados e a falar disso. Quando a gente propôs o questionário, agora eu vou falar de uma experiência, agora a gente realizou, né, o questionário. Então, depois disso, eu olhei, depois já de um ano de pandemia, quando a gente estava fazendo algumas coisas propondo, eu olhei para o questionário novamente, eu fiquei pensando que a gente ia para o supermercado e eu via lá a cartelinha lá de orgânicos, enfim, eu ficava pensando, será que eu compro aqui, já que eu não estou conseguindo na feira? E aí eu dou a preferência ao orgânico por uma escolha individual, ou eu vou numa feira livre, que, por exemplo, eu moro aqui em Campo Grande, né? Então, eu entrando para a rede, vou participar do grupo de Campo Grande. Ou eu dou... Aqui a gente tem alguns outros tipos de feira, por exemplo, a gente tem o Rio da Prata de Campo Grande, que tem alguns pequenos produtores, que eles não são intitulados com o selinho orgânico nem nada do tipo, ou eu dou preferência a ele, né? Eu compro algo que tem um selo que está aqui no supermercado, ou eu dou preferência àquele produtor, que é local. Eu acho que também vai a gente refletir, ainda mais nesse momento que a gente está, né? E o interessante é isso, que a gente consegue ver essa diferença no campo individual, no campo coletivo. É um dos motivos até que a gente tanto usa o conceito de agroecológico e não o conceito de orgânico. Tudo depende, obviamente, também do que as pessoas entendem de orgânico, mas o orgânico ele é muito apropriado, às vezes, somente por uma questão não tem veneno, né? O que dentro de uma concepção de agroecologia não envolve somente isso, né? Envolve, como a gente já está falando o tempo inteiro, e que tem até uma questão em relação a isso,
quais são as outras práticas, né, inclusive de sujeitos com sujeitos, então, de condições de trabalho, de toda a rede, né, de todo o circuito, porque o que a gente entende, quanto mais próximo mesmo, isso é uma compreensão do grupo, por isso que eu estou falando pelo grupo, quanto mais próximo a gente for da terra, né, que a gente for do produtor, quanto mais próximo a gente ampliar essas relações, e de um homem com outro homem, então, obviamente, da produção e do consumidor, mais saudável, sustentável e justa vai ser um modelo tanto de produção como de consumo. Então, estreitar mesmo essas relações é importante. E no agronegócio, não. No agronegócio, ele é bem distante, assim. Você trouxe no começo, né, o circuito curto, né? Interessante pensar enquanto um circuito curto, produtor e logo consumidor, ou poucas etapas antes do consumidor, né? Tá. E o agronegócio é aquele circuito gigante, né? Que muita coisa ainda vem, às vezes, insumos que são importados, né? Aí você vai para uma escala outra, né? De cadeia produtiva. Você não ter consciência nenhuma da procedência dos produtos que você compra. Então, assim, dentro da rede, depois a gente vai ver que não só nesse ponto, dentro da rede ainda existe uma consciência, por exemplo, dos produtos, pelo menos, mais primários, tipo frutas, legumes. No supermercado, não. No supermercado, você normalmente está ali tudo misturado, né? Você vai pegando, você não tem... Existe alguns países que são absurdos. No Brasil, isso é muito comum, né? É muito fácil. Você não ter... Eu lembro, tem uma brincadeira, uma vez eu viajei para um lugar, e minha filha era muito pequenininha, então eu ainda era muito mais neurótica do que eu sou hoje, e tinha umas frutas, aí eu fui perguntar falei, você sabe qual que é a procedência dessas frutas, desses legumes? Aí eu lembro ceia da melhor frutaria da cidade, a frutaria do Fran. Tipo, na realidade, é do hortifruti. É muito bom, porque, e mesmo assim ainda estava um pouco mais próximo, como diz, seria um sacolão, pelo visto, né? Não seria um supermercado, já que tem nome, né? Mas, mesmo assim, essa questão da distância, e não há uma preocupação. Há uma preocupação, sim, quando se provoca, né? Quando a gente provoca, porque eu ainda sou muito da linha que a principal forma não gosto da palavra conscientização, mas de você entrar na pessoa trazendo conhecimento. Então, assim, quanto mais ela vai tendo conhecimento, mais vai ser as ações. Automaticamente você começa a mudar as ações. Isso é até um dos pontos que a gente vai trabalhar nas próximas questões. Inclusive, a próxima questão, se a Flávia não quiser falar mais nada, o David pode até pular para a próxima, porque a próxima ela é até uma que já começa a nos provocar em relação a isso, que é a questão se você pesquisa as práticas e procedência das matérias-primas das lojas de onde compra roupas, sapatos e objetos. Ou seja, é ultrapassar somente a alimentação, né? Então, porque o nosso formato de produção e consumo não é somente de alimentos, né? E aí, quando foi colocado isso, houve uma inversão, né? Se na primeira pergunta a rede ficou na grande maioria com 80%, a grande maioria ficou entre B e A, né? Mais de 60% da rede, ela fica entre B e A. E aí, o porquê disso, né? Só para trabalhar sempre comparativamente, em grupo, falando todo mundo junto, a maioria está em B e A. Quando a gente vai analisar isso em núcleos, que é o próximo, só para vocês, depois a gente faz uma análise completa, quando a gente analisa em grupos, observa que todos os grupos, com exceção de Humaitá, eles ficaram entre B e C, eles ficaram nessa transição. E o Humaitá, ele ficou em A e B, que é o que chama muita atenção, né? O porquê que Claro que isso não quer dizer que todos do grupo do Humaitá, às vezes, até para um contexto que é interessante a gente falar, que a gente não falou desde o início, e eu acho que vocês têm uma ideia muito maior de qual foi o percentual, né, das pessoas que responderam. Acho que foram 125 pessoas, né, que responderam no geral. Então, assim, óbvio que eu acho que teve núcleos que teve um grau de aderência muito maior do que outros, então talvez vai ter uma leitura muito melhor da realidade do que outros, né, e eu acho que vocês, enquanto rede, talvez até entendam isso melhor, porque vocês têm a gente não teve até acesso a essa questão do quantitativo, né, de cestantes que existe em cada núcleo. E a gente
recebeu de alguns núcleos muito mais respostas do que de outros. Então, obviamente, a leitura daquele núcleo, às vezes, é muito mais coerente, às vezes, do que de outro, né? Só que, mesmo assim, chama atenção. A gente entendeu, primeiro, perceber que não teve, nesse caso, nenhum núcleo que ele está mais próximo da agroecologia. E no segundo momento, entender o porquê, e aí a fonte núcleo, né, refletiu o porquê que nós estamos tão próximos, né, das práticas do agronegócio. E aí, assim, óbvio que o primeiro ponto que leva a gente a refletir é que nesse ponto, por exemplo, não abarca os tipos de produtos da rede ecológica. A rede ecológica, isso não abarca. Então, assim, foge, né, a alçada do próprio grupo. É outros tipos de produtos. E aí, em relação a esses outros tipos de produtos, existe essa mesma conscientização política, organizacional, ou faz a gente até se provocar se, no fato, a nossa preocupação ela não é uma preocupação totalmente individualista, colocada pela Flávia anteriormente, que é só no consumo de não agrotóxicos. E se resume a isso, né? E não leva em conta, talvez, os outros múltiplos impactos socioambientais que a gente vai ter em todo o círculo, né, de produção e consumo, quando é um círculo, né? Muitas vezes ele não se fecha. Ele pelo contrário, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Então, a gente começa, é um momento que a gente começa a tentar provocar até vocês, né, enquanto coletivo social, encontros de reflexão e de tentar buscar também, de tentar entender o porquê e tentar talvez trazer algumas possíveis soluções para isso. Quando a gente vai comparar, não sei se a Flávia quer falar alguma coisa mais dessa questão, porque senão eu só ia falar com a outra e fazer a comparação, mas... Não, talvez, dentro do questionário, a gente fez um esforço muito grande, óbvio, em tentar trabalhar todos os conceitos, e principalmente quando eram todas as questões, a gente tentou entender muito qual seria o impacto também relacionado, mesmo a gente tentando trabalhar os impactos socioambientais, já relacionado a essas emissões no total. Emissões no total em qual sentido? Será que aonde eu consumo, em qual lugar que eu escolho, qual também impacta o impacto que eu estou colaborando, qual enfim, o trajeto que eu estou traçando, um possível, a gente está vivendo um momento muito negacionista, mas um possível impacto na mudança climática que eu estou tendo. Então, assim, a gente entender que as nossas escolhas, às vezes, por umas proximidades, enfim, entender como a Iana colocou realmente essa relação de poder conversar, entender de onde está vindo esse produto, e aí o produto eu digo não só em relacionado às frutas, legumes, como na outra questão, mas todos os produtos que a gente tem, entender como é que é essa relação mesmo, porque às vezes a gente faz uma escolha que a gente ainda acha que está sendo sustentável por uma problemática hoje de marketing verde, que infelizmente tem, e aí a gente entende que não está contribuindo quando a gente vai ver toda a cadeia produtiva, ela tem um impacto, assim, socioambiental grande. Então, a gente também começar a se perguntar, né, sempre se indagar em o que eu estou contribuindo quando eu compro, né, e na sua cadeia total. Eu acho que a Flávia quer dizer que, às vezes, os impactos socioambientais, eles são explícitos, mas que, direto e indiretamente, isso vai contribuir, inclusive, com a contribuição de CO2, mesmo que não seja diretamente, inclusive com que talvez seja a preocupação, ou deveria, né? Não é, mas a preocupação mundial, às vezes, que fica focada nas mudanças climáticas. Então, assim, está associado diretamente. E aí, só para fazer uma comparação em termos de raciocínio com a próxima questão, que foi uma das questões determinantes, que é se você... Não, na próxima, essa aqui é... Se você procura saber se a empresa que você realiza uma compra utiliza trabalho escravo. Então, assim, a grande maioria ainda ficou nesse em BIA, então, mais de 50% ficou mais próximo das práticas do agronegócio, nesse caso, obviamente, com uma falta de uma preocupação em relação às condições de trabalho, né, de uma forma geral, e um pouco mais de 40% ficou entre D e C. Claro que existe uma diferença. Então, assim, na anterior, para essa, caiu 10%. E, assim, isso nos leva a crer
que era um ponto que eu queria trazer, que talvez pelas últimas denúncias, né, em relação ao trabalho escravo, isso anda saindo um pouco na mídia. Então, assim, houve várias denúncias de marcas, as pessoas estão tendo um pouco maior de conhecimento em relação a isso. Então, talvez por conta disso, ou mesmo se mantendo alto, porque está mais de 50%, então a grande maioria da rede ainda, sim, não procura saber, mas mesmo assim, possa ser um dos motivos que leva a diminuir em relação à pergunta anterior. Então, eu acredito, como já falei, eu acredito que talvez uma das questões é provocar. Obviamente, quando a gente se percebe que a gente, só de ter essa pergunta para a gente percebe que a gente não faz, isso já começa, ou será que eu deveria fazer? Isso já nos provoca um pouco uma questão de uma reflexão. A segunda é em termos de conhecimento, né? Eu acho que quanto mais conhecimento, isso eu estou tentando em termos de coletivo social, de tentar estratégias, eu acho que o caminho, quanto mais conhecimento a sociedade começa a ter de todo o formato de produção e de consumo, isso aumenta a análise crítica de uma forma geral do coletivo, e isso acaba forçando direto e indiretamente até os famosos boicotes, né? Porque o boicote ele é muito difícil, então a gente pode boicotar de outras formas. E eu acho que uma das formas de boicote é trazendo informação, porque faz com que, pelo menos, a pessoa se sinta um pouco constrangida em consumir determinados produtos. E o trabalho escravo é uma coisa que mexe muito, né? E aí está relacionada diretamente à relação de trabalho. Então, assim, está justamente naquele que a gente trabalha, que não é somente a relação da natureza física propriamente dita, mas, fundamentalmente, qual é a relação que a gente tem entre esses sujeitos, de um homem com um homem, de um coletivo com outro coletivo, e isso está envolvido, inclusive, na nossa pegada, né? Então, assim, não tem como isso ficar de fora, porque, direto ou indiretamente, não só por isso, mas também por isso, ela vai afetar todos nós de alguma forma. Então, alguém abriu o microfone, né? Não, fui eu, para comentar que realmente não foi fácil responder a pegada. Chega nessas questões que você se dá conta que, putz, não, né? Ainda não faço isso. E aí você, em termos de trabalho escravo e a outra pergunta que era a procedência, né, dos outros produtos que eu compro, o próprio ato de responder o questionário é super pedagógico, né? Porque você se coloca questões que você não tinha pensado antes, né? Então, acho que já teve um papel importante, acho que as pessoas que responderam certamente reviram uma série de hábitos que vinham tendo, né? Assim, enfim, só... Foi quase desconfortável, né? Uma realização que, de repente, você não é tão ecológico quanto você pensava. Fiquei impressionado com os resultados, com minhas respostas também. Eu pensava que eu era o cara verde das alturas, mas nada disso, né? E aí você está sabendo que nem é bom ser verde agora. Nem verde. Vou tirar esse negócio de trás aqui. Muito ar. É bom ser colorido, ó. Porque ele vê uns gráficos bem mais coloridos da próxima vez. Pois é. Mas, assim... Não, a gente vai ficando cheio de os clichês, né? Que o mercado se apropria. E quando a gente vê, mesmo achando que está resistindo, você está todo super embebido deles, né? Isso é muito comum. Mas essa provocação foi, inclusive, para a gente. Acho que a Flávia falou no início, né? A gente fez, né? Não só fiz, como eu pedi para pessoas aqui de casa fazer. Então, e quando você vai montando, você vai, pô, se eu estou pedindo para responder isso, eu tenho que minimamente mudar algumas práticas minhas, né? Isso em vários sentidos. Então, assim, é um processo de aprendizado, inclusive para a gente, né? Então, eu acho que para todos nesse processo, até para nós, por isso que foi importante para a gente também esse projeto, né? Para a gente foi um projeto, mas esse trabalho com vocês, com a rede, essa troca com vocês da rede ecológica. Até porque, para entender, às vezes, que tem pessoas dentro da rede que são altamente
para não dizer ecológico, a gente não, mas ambientais mesmo, em todo sentido, assim, tem a gente fez algumas perguntas qualitativas, que não entrou nessa análise, que a gente tem, que seria até a continuação, que foram perguntas, não sei se vocês lembram, perguntas abertas. E a gente descobriu algumas práticas, assim, de cidade, porque ainda dá para ter algumas práticas, talvez, para quem mora em Campo Grande, que nem mas, assim, quem mora, às vezes, lá no centro urbano mesmo, de algumas práticas que isso te provoca, pô, então, se aquela pessoa faz, eu posso tentar fazer minimamente alguma prática aqui também. Por isso que essa troca é muito interessante, né? De se entender, tem coisas que a gente nem pensa que possa. Compostagem, por exemplo, é uma coisa interessante, que a grande maioria já conhece, mas assim, banheiros secos, por exemplo. Isso você tem várias pessoas, várias não, mas tem pessoas da rede, por exemplo, que tem. Então, isso chama atenção, assim, de você teve pegadas altamente muito baixas. Quando você teve pegadas muito altas, você teve pegadas individualmente muito, muito baixas. Então, isso chama um pouco atenção e que estão em realidades, às vezes, muito parecidas, são vizinhos. Então, por que às vezes, a pegada dele... Claro que existem algumas particularidades individuais também, mas quando a gente pensa em coletivo, por isso que eu gosto dessa... Entender o porquê, então, como que a gente pode determinadas práticas. Agora, a gente não está nem trabalhando nessas práticas que a gente pode entender como, às vezes, práticas mais extremas. Não, são práticas mínimas, né? Essa do você escolher, né, que tipo de produto você vai consumir a partir de pesquisas, né? Aí, como a gente pode fazer isso? Ampliando conhecimento, seria uma estratégia, eu acho que talvez possível, dentro da rede, trazer conhecimento sobre isso. E aí existe hoje um receio muito grande, né, de se produzir qualquer coisa também que denuncie, né? Porque a gente vive numa sociedade de medo hoje, né? De caça às bruxas. Então, sei lá, faz o inverso. Faz, às vezes, uma cartilha de boas práticas, e cada um que vai conhecendo, e, obviamente, mais locais, vai se conhecendo, quanto mais empresas, grupos, coletivos que tenham boas práticas, que sejam mais próximas, né? Porque trabalhar com esse circuito curto de comercialização, eu acho que é importante a gente fazer girar, né, a economia local de uma forma, inclusive, economia criativa mesmo. Então, assim, eu sei que existe esse problema de hoje a gente criar, porque eu tentei fazer um pouco isso, só que realmente está difícil. Então, talvez uma das saídas seria a gente criar, talvez, um universo, né? Não vamos denunciar, mas vamos apontar, então, para quem... Porque também o centro vai ser, vamos apontar para quem a gente entende que não necessariamente é o que a empresa entende que é correto, que é o inverter, né? É o que nós, enquanto coletivo social, entende como boas práticas, que não é aquela que já vem para a gente com selinho verde, sustentável, save golfins, não, assim, é o que a gente, de fato, a gente entende, e aí, obviamente, tem os princípios, e eu acho que a rede ecológica, enquanto um coletivo, ela tem capacidade para isso, né? Porque ela atua nesse, então, assim, entender, então, quais são os princípios nossos, e que tem que fazer parte, e a partir disso, ir fazendo uma lista, pelo menos para incentivar, né, o consumo de determinados grupos, né, coletivos, sociais, em detrimento Isso dos que outros. você fala, de certa forma, já é a gente vai caminhando para pensar o futuro, né, da pegada, e como a gente pode explorar ainda mais a pegada. Talvez a gente pudesse passar até pelo adiantado da hora, a gente pensar... Isso. Então, vamos fazer o seguinte, só para acabar, então, eu vou passar rápido do trabalho escravo e falar e aí depois a gente faz um diálogo, um fechamento mais. O que você acha? Talvez melhor. Então, assim, do trabalho escravo a gente mostrou em conjunto, só que ele tem uma particularidade quando a gente vai para os grupos, né? Para os núcleos. Que, David, você consegue abrir o slide? Só para... Acho que visual fica melhor para aparecer. Isso aí? Não apareceu. Apareceu para vocês? Desculpe. Tá bom. Isso, exato.
observa que quando a gente vai para... Quando a gente analisa entre os grupos, todos os grupos eles já começam a se localizar em B e C enquanto grupo. Então, assim, eles estão nesse processo de transição, com exceção de Campo Grande. Campo Grande, que aí eu precisava conhecer melhor os sujeitos de Campo Grande, né, de uma forma geral, coletivo, ele foi identificado muito mais, ele está muito mais próximo das práticas da agroecologia, nesse caso, especificamente até em relações de trabalho. Então, existe talvez uma conscientização política, organizacional ali, que envolva esse grupo, que ultrapasse, às vezes, escolhas também puramente individuais. Então, assim, ele foi um grupo de destaque que talvez mereça a própria rede entender, né, o porquê que esse grupo se localizou ali, quais são os fazeres, exatamente quais são as práticas desse grupo em específico. E a última questão, ela é a questão, que é uma questão bem clássica da pegada, né? Ela é a questão de transporte. Qual transporte você mais utiliza para se locomover? Flávia, você quer falar rapidinho, para não terminar? Eu sei que você gosta de especificar a mudança um pouco nas opções. Sim, acho que dentro do questionário tradicional, nesse questionário em si, a gente tentou tratar andar de bicicleta, a pé e transporte público no mesmo eixo, porque, pensando em mobilidade, não são todos os núcleos que têm a condição de se locomover de bicicleta ou então a pé para algum lugar. Então, a gente tentou, e isso não faz com que essa pessoa, enfim, não seja sustentável, enfim, que ela esteja desconectada com os princípios agroecológicos. E aí eu acho interessante, a partir dessas questões que a gente foi levantando, e depois a percepção que a gente foi tendo delas no conceito mais geral, e conceitos relacionados a emissões, e até mesmo relacionados aos próprios limites do questionário tradicional de pegada, o Jean falar um pouquinho, começar a comentar um pouco sobre essas, porque ele lida muito com mudança climática, então acho interessante, o próprio questionário de pegada, ele tem um limite, o tradicional, né? Que a gente tentou ultrapassar no nosso, mas a gente tratou num conceito mais qualitativo e que dentro do questionário tradicional já existem limites, né? E aí essa pergunta, que é uma pergunta tradicional, ela tem um limite bem contundente no próprio questionário tradicional. Aí o Jean vai trazer só essa diferençazinha, não sei se me fiz entender. Quer falar, Jean? Pode falar, Yana, primeiro. Não, eu ia perguntar para você se você prefere que eu feche isso, mostre de resíduo, você já associa com resíduo também a tua fala. Tá, pode ser, perfeito. Pode ser? Então, vamos lá. Na realidade, assim, só para fechar, foi o que a Flávia falou. Na realidade, até pela própria compreensão que a gente tem da categoria epistemológica e política, né, de agroecologia, que não se resume também só à questão de emissão de CO2, né? É uma análise mais ampla, e justamente com essa preocupação de ser contextualizada com a nossa realidade, né, e especificamente com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente fez várias análises e entendeu, dentro das 4 questões, qual que cada uma entrava. Essa é uma questão muito interessante, porque ela foi uma questão praticamente meio a meio, né? Então, assim, por mais que ainda tenha uma prevalência do D, porque eu entre D e A, porque C e B quase ninguém. Então, ficou entre D e A. Então, assim, essa fez com que eu acho que algumas pessoas saíssem de uma e fossem para outra, fosse de uma e fosse para outra. Então, assim, e ela é uma que nos provoca a entender, e que possa ser por vários motivos, e tem um do mapa, por exemplo, o próximo, só para dar no comparativo, para a gente terminar rapidinho. O mapa, por exemplo, o mapa ele vai mostrar que todas praticamente ficaram nesse ABC, menos Urca e Duque de Caxias. Chama um pouco de atenção, assim, que são realidades totalmente díspares. Então, assim, claro que o Duque de Caxias pode privilegiar, às vezes, transporte coletivo, não sei. Existem vários motivos para a gente estar nesse B e C. Primeiro, o acesso que a gente tem em relação aos transportes. Segundo, a distância do trabalho, né, para a moradia. A gente tem a questão que possa vir a ser também puramente individual, uma questão de escolha, de conforto, né, de você ir. Então, assim, é importante entender o porquê disso. Só que os resultados, eles são interessantes quando a gente pega 2 locais, por exemplo, se fosse 2 da Zona Sul, 2 da Baixada Fluminense, mesmo, não,
São dois locais com realidades, pelo menos, aparentemente diferentes, né? E que têm os resultados mais próximos da categoria epistemológica de agroecologia. Mas, mais uma vez, esses resultados, eles, nesse momento, eles estão muito mais provocativos, né? Do que propriamente... Eles trazem alguns pontos de reflexão, mas que é importante, enquanto coletivo, a rede, ela tanto trocar os seus saberes, os seus fazeres, como tentar criar, às vezes, estratégias de repensar essas práticas. E aí teve um último slide que a gente trouxe, que aí para dar um gancho já para o Jean, que não foi um dos que a gente analisou as questões, como tem várias outras questões que possam ser de interesse da rede entender também mais profundamente, se vocês tiverem interesse é só falar com a gente, que é em relação ao descarte do lixo. Por que a gente trouxe? Porque em conversas, às vezes, com a Flávia, com a Miriam, depois de alguns feedbacks que a gente foi dando, sempre surgiu também essa questão que a rede sempre tenta trabalhar com resíduos de uma forma mais ampla. Então, a gente tentou trazer um pouco quais... Mas a gente não trabalhou no mapa, não trouxe do mapa. A gente trouxe mais do geral, só até para fazer um link em relação a um pouco do que a Flávia trouxe da questão do próprio questionário, talvez em termos a gente ampliar, mudar, né, algumas questões ou não, como a gente faria isso de novo. Eu acho assim, eu acho importante ter esse segmento, se eu fosse indicar para a rede, porque eu acho que uma análise pontual, ela significa muito pouco, eu acho que uma análise mais contínua, ela traz muito mais resultados significativos de análise, e inclusive de mudanças. Acho que a gente vive um contexto totalmente diferente de 2019, que mexeu com muita gente, essa pós-pandemia, então eu acho que os resultados vão ser muito diferentes. Então, assim, e obviamente, se a gente fosse reaplicar, eu acho que não possa existir um modelo único também de pegada. Então, ele tem que ser sempre revisto e contextualizado com o momento atual, com a realidade atual. Então, óbvio que se falasse, não, é interessante replicar agora, seria interessante que a gente revisse e contextualizasse muito com as problemáticas que a gente tem atual, porque nós somos contrários muito a essa questão de uma pegada única mundialmente e até nacionalmente. Então, assim, ela tem que estar muito contextualizada para a gente, de fato, conseguir compreender essa pegada, pelos vários motivos que a gente trouxe antes. E um dos pontos que está muito em xeque hoje, e um dos pontos que eu acho que estaria muito essa questão das mudanças climáticas, mas de uma visão mais ampla, que eu acho que o Jean pode trazer um pouco até do que ele... do que ele estuda hoje no mestrado, que eu acho que talvez poderia dialogar um pouco com a própria pegada. Jean, quer falar? Sim. Eu acho que uma coisa muito importante sobre... relacionado a qualquer tipo de estudo que pretenda fazer as estimativas de emissões de qualquer setor, ou de vários setores, ou de uma comunidade, de uma cidade, de uma empresa, é muito importante a gente saber que o que está sendo estimado, na verdade, não apresenta só uma fração do que realmente, do impacto real que tem na atmosfera, porque essas estimativas são feitas com base em fatores de emissão genéricos, padrões. Os de transporte, por exemplo, a gente tem as emissões... Quando a gente calcula as emissões veiculares de ônibus, de automóveis, os fatores de emissão utilizados, eles são fatores que foram registrados em condições de laboratório, em condições de ensaio de motores geralmente novos, então a gente não tem os fatores externos que na condução real, em cenário real, influencia também, né? Por exemplo, as condições meteorológicas, a qualidade da própria pista onde aquele veículo percorre, a qualidade do combustível que está sendo utilizado. A gente sabe que são vendidos muitos combustíveis adulterados, essa própria questão envolvendo a matriz energética, né? O estilo de vida do condutor é uma outra coisa que muda a condução de um veículo e também impacta nas emissões, porque exige um trabalho maior do motor e, com isso, a taxa de emissão é maior por conta da combustão. Então, acho que são essas questões muito importantes que precisam ser consideradas também, que os resultados encontrados, eles apresentam apenas uma fração da realidade.
E sobre os resíduos, a gente sabe que no Brasil, pelo menos no estado do Rio, mais de 50% da fração dos resíduos é orgânica, então, quando há uma compostagem lá no aterro, as emissões diminuem muito. E hoje, no Brasil, segundo os dados da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana, a gente sabe que pelo menos 4% das emissões totais de dióxido de carbono no Brasil hoje são relacionadas ao gerenciamento de resíduos, tratamento de resíduo sólido e de esgoto também. Mas nos grandes centros urbanos, que é onde está, né, concentrada essa geração de resíduos, esse valor aumenta de 4%, chegando de 15% a 20%. É uma preocupação muito grande. Esses dados estão disponíveis pelo Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é gerenciado pelo Observatório do Clima. Ele agrupa esses dados de emissão aqui no Brasil. E nesse estudo, por exemplo, da própria ferramenta, né, de pegada ecológica, de pegada de carbono, que faz esses cálculos, também ele só considera as emissões dos resíduos, por exemplo, pela biodegradação, que é quando a matéria orgânica se decompõe durante os anos num aterro sanitário, que é o nosso maior tipo de tratamento de resíduo hoje. Então, a gente tem outros tipos de impactos também, além dessas emissões de gases de efeito estufa, que é hoje a principal razão do intensificamento do efeito estufa, que é um processo natural, e com isso a mudança do clima que a gente tem enfrentado. Então, além dessas emissões que a gente fez as estimativas, o próprio questionário ele tem essa pendência, porque a gente não consegue abranger de modo a fazer todas essas estimativas desses outros setores, por exemplo. Os resíduos eles geram material percolado, lixiviado, chorume, que também precisa passar por um tratamento, e esse tratamento também gera emissões, né? Mas a gente só calcula as emissões da biodegradação. E a gente tem também, além disso, os tratamentos por incineração, eles têm um impacto muito maior, porque as emissões são basicamente de CO2 e de metano, na verdade, que é muito mais poluente que o CO2. O metano hoje, ele é um gás potencialmente intensificador do efeito estufa, ele tem um grau de impacto na atmosfera 28 vezes maior que o CO2. Então, quando a gente aterra os resíduos, é na intenção de diminuir essa emissão, porque os aterros, eles são controlados, pelo menos deveriam ser, né, a maioria, e eles têm esse controle de gás, então o que sairia de metano, ele é convertido e queimado para sair em CO2, para essa emissão ser menor, né, e causar menos impacto também. E além disso, a gente tem as chamadas emissões difusas, que são também outros tipos de emissões que não são consideradas no cálculo da pegada, que são emissões onde o aterro é mal gerenciado e essas emissões são de poluentes locais e às vezes são poluentes cancerígenos também, que não afetam muito a questão da mudança do clima, né, global, porque não são gases de efeito estufa, mas afetam a qualidade local, a qualidade do ar, tanto as condições laborais também do trabalhador que está ali fazendo o trabalho, porque nos aterros já tem vários estudos identificando muita presença de compostos orgânicos voláteis, que são poluentes altamente tóxicos e cancerígenos. Então, eu acho que é importante deixar claro que é uma tentativa de trazer, né, uma coisa de número, de dados, de conceitos, mas que a própria ferramenta, a pegada ecológica, ela não, por si só não deve ser o objetivo da tomada de decisão. Ela precisa ser discutida amplamente, porque ela tem algumas deficiências também. Acho que a gente podia ter invertido, né? Ter começado com o Jean falando já para mostrar como ela era a pegada ecológica, ela trazia essas limitações, para a partir disso mostrar um dos motivos que a gente fez essa mudança, né, de escala, inclusive de análise. Né? Exato. Não só qualitativa, inclusive de análise, né?
de busca de dados, não se limitando a questões tão clássicas, porque elas, por si só, elas não conseguem nem medir o que elas se propõem a medir, que é a pegada de carbono. Só nisso, até pelo objetivo principal, elas já são limitantes. Então, e para além disso, obviamente, não vai conseguir medir todos os outros impactos socioambientais. Vendo a fala do Jean agora, eu percebi que talvez fosse construída e eu entendo que eu acho que o maior objetivo, quando a gente faz qualquer estudo de análise de emissão, né, de análise de comportamento de uma atividade a partir das emissões, é que a gente não se atente muito ao número, e foi o que a gente tentou fazer aqui, né, quando a gente trouxe os conceitos, é mais se atentar a trazer essa reflexão sobre como a gente consome, de que tipos de produtos e serviços a gente tem como opção, né? Porque também não tem a ver com o nosso comportamento como consumidor, mas também quanto à oferta que chega até nós, e essa oferta chega de forma diferente para grupos sociais diferentes. Então, acho que o mais importante desses estudos não são os números em si, mas são essas reflexões que trazem, porque a gente analisa todos os processos, né? Como a gente se locomove, como a gente consome, como a gente gerencia nosso resíduo. Acho que isso que é o mais importante. Sim. E essa é uma preocupação que a rede tem na própria logística dela, né? Assim, como, por exemplo, um dos esforços junto aos produtores é a redução de embalagens, né? E implantar a lógica reversa para aquelas embalagens que são reutilizadas, né? Os 3 R's, o show plástico, foram campanhas que mudaram a forma da rede funcionar, né? Assim, ela foi aprimorando. Muita coisa para pensar, né? É muito interessante mesmo como... É muito amplo. Até a própria questão da reciclagem, né? Por exemplo, aqui em Japeri eu tenho uma experiência bem até engraçada, no sentido de ser triste, porque a gente está em processo de implementação da coleta seletiva aqui, e a gente viu que a coleta seletiva em si, ela também tem essas deficiências, porque, por exemplo, às vezes o foco está muito na reciclagem dos materiais, né, mas às vezes a própria reciclagem se torna um processo insustentável, meio que a gente faz a coisa certa da forma errada, porque, por exemplo, tem empresas que vêm de Duque de Caxias, porque na Baixada, aqui na região, não tem empresas que coletam alguns tipos de materiais recicláveis. Então, às vezes, esse impacto ambiental ele é muito maior, porque tem um deslocamento maior, o próprio processo da transformação da matéria tem um alto consumo de energia também, então são coisas muito, muito complexas, mas que precisam ser pensadas em conjunto, né, as ações de reduzir, como a senhora falou, a questão dos 3 R's, né, de reduzir, de repensar, de recusar, de reutilizar, porque só os tipos de tratamentos que existem não são suficientes para a redução dessa pegada ambiental. Sim, complexo mesmo. E aí é interessante, não sei se a Flávia caiu, a Iana caiu? Acho que sim, né? Parece que sim. Porque ela, de certa forma, ela já sugeriu, né, que a importância da gente dar continuidade, né, para a pegada, para a pesquisa, e a gente aqui, então, está pensando se a pesquisa é para ser respondida toda vez que alguém entra, né, para a gente ter um perfil da pessoa e, de certa forma, ela já passar por essa pedagogia que a pesquisa traz, né, que é essa reflexão que ela te propõe na medida que você vai respondendo, ou se, acho que a Iana trouxe uma ideia boa, que é de ter mesmo uma periodicidade, talvez anual mesmo, né, e que ela também sofra alterações, inclusões, para a gente ir vendo o quanto a gente evolui, né? O quanto a gente muda de hábito, né? Sim, a gente até, enquanto grupo, a gente teve algumas conversas relacionadas a isso, até a gente pensou, e se a gente refizesse esse questionário, né, pelo menos primeiro no laboratório, como seria essa nova análise, né, porque acredito que a gente está
enfim, teve muitas mudanças na nossa rotina, na nossa vida, que impactam, né, e impactam nas nossas respostas no questionário. Então, às vezes, sim, acho que nesse primeiro momento, se a rede tivesse como, às vezes, reavaliar, para poder entender também, às vezes, nesse período, teve pessoas que conseguiram repensar um pouco, outras pessoas, às vezes, tiveram que seguir outros caminhos devido ao que foi imposto pelo momento. Então, assim, é uma reflexão. E a gente até falou de quando se mantém, né, o questionário, se a gente vai continuar promovendo, por exemplo, igual você falou, ou quando uma pessoa faz parte, ingressa na rede, ou então de uma forma anual, também o questionário deve ser repensado, né? E, às vezes, aplicar o mesmo questionário, por exemplo, olhando o questionário hoje, que a gente fez há mais de um ano atrás, tem muitas questões ali que precisam ser repensadas e já analisadas sobre uma outra ótica. Então, é interessante que quando esse questionário ele for repassado, então, ele for aplicado num outro momento, que ele consiga trazer outras indagações, porque até o perfil mesmo dos resultados que a gente for tendo e mapeando, eles podem ir se modificando, e conforme esse resultado vai modificando e vai afunilando e traçando um novo caminho, novas propostas podem ir surgindo, né? Quanto mais a gente tem acesso a informações e a gente vai compreendendo como é tão sistêmico e como está tudo tão interligado. E assim, a gente, por vários motivos políticos, a gente entende que tudo está um pouco desconectado. Quando a gente começa a entender de forma sistêmica todos esses processos, a gente vê que a gente vai conseguindo refletir, reflexões vão surgindo, a gente vai se sensibilizando, se sentindo mais pertencentes às questões. Então, acho que o questionário da pegada ecológica, quando a gente tentou trazendo essas questões do conceito, era esse intuito, de a gente poder refletir enquanto grupo, enquanto sociedade, enquanto atores sociais, qual é o nosso papel, né? O que a gente pode fazer, quais são as nossas mudanças internas e que vão trazer mudanças externas, e até mesmo reavaliar o questionário, o quanto ele pode mudar, né? Se ainda há limitação, o que a gente pode ultrapassar? Eu acho que um pouco... Essas são as coisas que ainda estão fervilhando na nossa cabeça enquanto laboratório também. A gente tem que aproveitar vocês para reestruturar e voltar a aplicar, né? Vai ser bem bom se vocês toparem. Já estão convidados. Aí a outra coisa que ela falou. Fátima, já. E nós já topamos. Eba, então fechou, gente. Vamos reaplicar esse negócio. E aí também pensar aquela questão que é importante que a Ana trouxe, né, de como promover a troca entre quem respondeu coisas tão diferentes, né? Como dentro do nosso coletivo mesmo já aparecem soluções que podem ser disseminadas, né? Assim, para a gente melhorar o nosso perfil, né, de consumidor. Muito legal, gente. Eu agradeço muito. Bom, gente. Né? Em nome da rede. Tem alguns materiais, assim, que, por exemplo, relacionados a várias questões que a gente levantou aqui. Hoje tem muitos relatórios, tanto relacionados a essa compreensão de emissões e de formas mais sistêmicas. O Jean trouxe um apanhado de inventários para a gente. E tanto das questões de trabalho escravo, questão de consumo, tem muitos relatórios hoje em dia que conseguem apoiar a gente a ter decisões um pouco mais sensíveis às questões ambientais. Então, se a rede precisar de algum desses para algum projeto, pode contar com a gente também. Oba! Voltou. Voltou pra gente. Sei de tudo. Não sei o que aconteceu, nem pelo celular tá entrando. Não, tá ótimo. Né? Mas a gente acabou a Flávia acabou de sugerir talvez alguns relatórios, né, que sejam interessantes para a rede. Aí vai ser bom vocês indicarem, que a gente vai divulgar agora na carta semanal, enfim, e depois no descritivo desse vídeo mesmo a gente pode colocar link para algum relatório que vocês acham que pode complementar, né, o que a gente está vendo. Enquanto você não estava, Iana, os meninos já toparam fazer uma nova aplicação, a gente achou ótimo. Já está. Também. Né? Repensar, talvez. Isso, e talvez eu acho que também seja interessante, ao mesmo tempo que repassa a pegada, tentar também trazer alguns, sei lá, nesse processo espaço de conversas mesmo, que você
estão colocando das quintas, de alguns momentos de tentar repensar algumas práticas, de caminhos, ou de tentar entender entre os próprios integrantes, os próprios testantes da rede, né? De entender quais são as práticas entre os núcleos, trazer um diálogo, porque eu não sei como está hoje isso na rede, qual é o diálogo que se tem entre os núcleos, né? De cada um conversar com as práticas que cada um adota entre os núcleos e fazer essa troca um pouco de saberes e de fazeres entre os restantes dos núcleos, por exemplo, de núcleos totalmente distantes, um pouco, geograficamente falando. Talvez, não sei o que o David acha, que o David é um dos idealizadores do Conversas das Quintas, que é esse espaço que a gente está, talvez em outras conversas, a gente seguir com a história da pegada, mas não mais olhando para os resultados gerais, mas trazendo essas respostas diferenciadas e propondo diálogo entre esses núcleos que responderam tão diferente, uma questão como essas que vocês escolheram, né? Não sei. É uma boa, né? Fazer umas lives perguntando para as pessoas, tipo, fazendo as perguntas e ouvindo as respostas e desenvolvendo uma conversa em cima daquilo, aprofundando mais, não sendo só uma resposta de mas uma resposta com um pouco de conteúdo e esse pessoal que tem banheiro seco, sei lá, né? Porque é um tópico interessante, né? É uma pauta boa pra caramba. É importante. Pedagogicamente também, porque é bom ser lembrado o tempo todo, né? Porque a tendência é esquecer e voltar para a velha rotina, e quando você está vendo, você não está tomando atitude. É triste. E se você vê o exemplo do outro, né? Acho que é interessante. O despertar tem que ser constante, né? Até o despertador, a gente se acostuma com o despertador e não acorda mais, tem que trocar de despertador para poder acordar. Até a condição do ser humano é sonolenta. Precisam de despertadores. Vocês ajudaram muito a despertar. Foi uma troca. A pesquisa foi boa para isso. Está sendo boa. Eu acho que o repensar, ele começa, como eu já falei 20 vezes nessa live, mas eu gosto de sempre reforçar, pelo conhecimento e na troca do conhecimento. Então, assim, eu acho que, inclusive, um dos caminhos para a gente tentar repensar as nossas práticas é ampliar o conhecimento que a gente tem das práticas de produção e de consumo. Então, assim, eu acho que criar mecanismos, enquanto coletivo social, de repensar essas práticas, está em trazer conhecimento sobre elas. Então, assim, para você entender, poder selecionar as melhores marcas, os melhores produtos, é conhecendo as empresas, e conhecendo os coletivos. Então, que estratégia a gente pode criar, talvez, em todos os pontos, né? E eu acho que, enquanto coletivo, novamente, eu não acredito numa mudança individual. Acho que o Jean falou da questão que chega diferente. Então, acho que está na hora de a gente inverter essa lógica, né? Da gente não simplesmente consumir o que nos impõe, e se nos chega mais, a gente tem um leque maior ou vice-versa, mas a gente, enquanto coletivo, também começar a pensar o que a gente quer consumir, né? E eu acho que, enquanto coletivo, a rede, enquanto movimento de compras coletivas, ela já tem, talvez, o mais difícil montado, né? E aí eu acho que dá para caminhar nisso. Agora, fora isso, esse convite, a conversa, acho que foi ótimo. E obrigada também, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. Linda parceria com o Centro Celso Lisboa, né? O Centro Universitário, com vocês, com o laboratório de vocês. Lindo, que seja... E que vocês virem sextantes, né? Quanto antes. Bem-vindos. Elizabeth Matos, muito obrigada pela participação aí, pela escuta. Né? Que bom que a gente está falando junto. E aí a gente agora vai divulgar a live também entre os sextantes, porque eu acho que eu estou entendendo muito melhor, né? E percebendo desdobramentos que eu não estava percebendo antes, mesmo tendo estado mais próximo de vocês, né? Exato. Bem interessante. Agradeço muito mesmo. Valeu mesmo. Valeu, David, aí por todo o apoio. Obrigado. Então aí. Um beijo grande, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.